Satsang 2, Parte 1, 17 de outubro de 2019. Bem, antes de mais nada, há pessoas, acho eu, que queriam falar, foi-me dito, sobre a ressonância da rede Ágape que fizemos ontem à noite juntos aqui. Coisas para dizer. Irmão, ontem à noite, assim que começou, eu tinha um mesmo há alguns anos atrás na canalização de Cristo. Quando? Espera, há muito barulho lá. Irmão, quando houve a canalização de Cristo, eu estava em casa, em silêncio, ouvindo. E imediatamente, tenho a barra aqui. Meu amigo, há um outro amigo, o Remy. Sim, Remy. Irmão, e Remy também, algo aconteceu. O que sentiste? Irmão, eu senti uma barra imediatamente. O mesmo aqui. Assim que, e depois encontrei-a ontem à noite. Assim que começou. É engraçado. Outras coisas para dizer, ou pedir, ou expressa. Irmão, ontem me senti como se tivesse uma irradiação muito, muito forte aqui. O que durou muito tempo depois de acabar. Depois disso, fui para a cama e por pelo menos mais uma hora, continuou a irradiar. Nunca experimentei isto antes. Então, o que eu vejo cada vez mais nas ressonâncias Ágape ou da rede Ágape é que os irmãos e irmãs que pedem isso, agora, mesmo aqueles que nunca sentiram nada, sentem algo lá, mesmo que estejam dormindo. Eles lembram-se disso no dia seguinte, ou se o experienciarem no dia seguinte e acima de tudo, onde se torna incrível é que tem um efeito imediato dentro de 48 horas na consciência, na mente e no corpo. Diretamente. Quer sintamos as energias ou não, quer estejamos em Ágape ou não. E não se trata apenas de Jean-Luc Ayon, atenção, faz-se para todos os irmãos que o fazem e irmãs que ressoam entre si. Porque há alguns que estão, você sabe, em grupos de mensageiros, há 200 deles em que não sei quantas dezenas de grupos, ao telefone, à distância. E mais uma vez, o que é mais e mais surpreendente é que já não obedece à noção, como fizemos no momento do banho de amor perpétuo para aqueles que estavam lá, onde marcamos encontros, em tal e tal momento em que isso é feito, quando é necessário. Em outras palavras, se a pessoa faz outra coisa, bem, ela vai esperar, como eu estava dizendo, até que a pessoa esteja deitada para fazer isso. É realmente, bem, para mim, e o que eu vejo, a prova de que a inteligência da luz realmente age agora, em todos os lugares, em todos os lugares, em todos os lugares, em todos os lugares. E mais claramente na consciência, no cenário, como disse Abba, deste mundo do que no corpo físico. Não há diferença. É cada vez mais palpável. Então, claro, não diz respeito a 100% dos irmãos e irmãs, mas eu diria uma grande proporção. Não é necessário quantificá-lo, mas diz respeito a muitas pessoas. E muitos irmãos que fazem essas ressonâncias. E esse estado Ágape também nasce, como alguns irmãos e irmãs apontam, da mesma forma, em circunstâncias que nada têm a ver nem mesmo com a escuta, com uma intenção, de uma forma totalmente natural. É um pouco, como você gosta, no primeiro livro que foi publicado por Patrice Vandersel e Morodi. Estes são livros que remontam a 20 ou 30 anos. Quando Vandersel estudou, Morodi também estudou, os estados de quase morte. Percebemos que havia pessoas que estavam passando por experiências de quase morte sem passar por um acidente, parada cardíaca ou respiratória, simplesmente, na época, colhendo uma flor. Aqui, acontece inesperadamente, assim que estás disponível, ou seja, mesmo quando ouves música. Há músicas de hoje, que foram escritas há vários séculos, que têm essa capacidade. Um exemplo que publiquei há pouco tempo, todos sabem disso, chamado Le Canon, o Canhão, de Pachelbels. A música, na época, você tem, para aqueles que estavam no Facebook, eu tinha mostrado que todas as canções tinham sido escritas, bem antes da criação, para ilustrar esse período, mesmo aquelas que foram cantadas há 30 ou 40 anos atrás. E da mesma forma, observamos esse processo hoje com, não mais, uma história que é contada, mas, diretamente da experiência de Ágape.
Você viu quando Daniel canta Jesus multidimensional, ascensional, eu sou multidimensional, ascendente. Verás com a Denise mais tarde. Mas também, digo-te, esta peça, o Canhão do Pachelbel. Você tem a mesma coisa, além disso, com as 4 estações de Vivaldi, que tem uma capacidade de libertação, diretamente. Então, não é mais uma questão de ágape. Ágape ocorre em alto, bem, é um alto ágape, se assim posso dizer, reconectando-se com frequências sonoras. A música é sobre frequências sonoras, que tem ritmos e arranjos particulares e que tem a capacidade, agora, de colocar pessoas em ágape, que não pediram nada. Você tem muitos irmãos e irmãs, bem, é claro, nas redes sociais, especialmente irmãos e irmãs que estavam em busca espiritual. Mas eu te garanto que você tem irmãos e irmãs, e eu tenho alguns na minha própria família, que nem sabem o que é ágape. Eles sentem-se lá, estão no amor. Não conseguem defini-lo, nem sequer se colocam a si próprios a questão. Eles veem que há algo lá que muda tudo. E isso é algo que se pode ver por todo lado. É realmente a inteligência da luz que realmente começa, como foi dito, a consumir todas as ilusões, sem exceção. E acontece em todos os países do mundo. Mais alguma coisa para perguntar ou dizer? Irmão, eu quis dizer. Eu fiz um vídeo em março, abril no Le Canon, o Canhão, de Pachelbel, onde eu toco assim, não tenho certeza se algumas pessoas já viram. Eu não vi isso. Irmã, sim. Irmão, você viu, você. Vá lá, volta para a minha página do Facebook e vais ver, é aquela música, na verdade. E assim, sai assim, digo, foi só um parênteses. Oh, sim. Isso é engraçado. É como quando vou para essa oira. Na verdade, ele escreve a si mesmo o que vai fazer, é maravilhoso. Risos. Irmã, é uma pergunta. Não hesite. Migrela. Irmã, quando você faz ágape. Se não sentires nada no teu coração, é só isso. Irmã, se você não sente a vibração, ainda sente o mesmo. Oh, sim, claro. Quer sintas ou não. Tomo o mesmo exemplo da minha família próxima, pessoas que, de um dia para o outro, irmã, sim, mas a pessoa que o faz, como? Irmã, é necessário que a pessoa que faz o cuidado, que pronuncia o sobrenome, o primeiro nome em que está na posição ágape, sinta amor naquele momento. Ele o quê? Irmão, é necessário que ela sinta amor, a pessoa que faz. Agora, já nem sequer. Ainda mais. Mais ainda, porque não há razão, porque há pessoas que não sentem nada, que não experimentam nada, que acordam da noite para o dia, são diferentes. Eles estão no estado de amor, como alguns de vocês experimentaram há vários anos atrás. Mas agora toca a pessoas que não fazem perguntas a si próprias. E muitas vezes observamos que elas são pessoas que estavam nas suas vidas, o mais simples possível. Que eram pessoas humanas, simples e que o vivem. E cada vez mais. Mais e mais. Irmão, isso me faz lembrar o dono do lugar aqui. Oh, sim. Irmão, eu a acho de uma simplicidade. Sinto que ela está passando por isso sem perceber em algum lugar. Há qualquer coisa assim. Sim, sim. Isso mesmo. Isso mesmo. Irmão, nós a pegamos em nossos braços e ela deixa isso acontecer. Risos. Irmão, por que ela não parou? Mas estou curioso, usa seu palito e vê, mas o que estás fazendo, o que é isso? E depois, bem, eu disse-lhe que era ágape. Então ela foi ver no dicionário o que era ágape, e depois disse, oh sim, é isso. Por isso, demos-lhe exemplos do confinamento que todos nós experimentamos a certos níveis. Por exemplo, ela, por exemplo, está presa de certa forma também na sua quinta. Tem de produzir. Eu digo-lhe, amanhã, não podes tirar 6 meses de folga, ou os teus filhos vão à escola. É também uma espécie de confinamento, nós os doutrinamos. As obrigações. Irmão, isso mesmo. Isso, ela percebeu que. E depois, digo-lhe por um momento que nós vamos embora. Queres um exemplo do que é ágape?
Oh, sim, claro. Por isso, tomei-a nos meus braços. Risos. Irmão. E ela deixou que isso acontecesse e foi, é isso. Irmão. Talvez fosse bom ter uma lista de participantes, os sobrenomes e primeiros nomes. Irmã. Está na mesa ali. Está na mesa. Irmã. Você não colocou o seu? Irmã. Você tem que pô-lo. Mas tu também tens de pôr o teu nome nele. Irmão. Bem, eu não sabia. E o teu telefone? Bem, não te ouvimos. Está ali, a folha está ali. Irmãos. Tudo bem. Sim, lembro que sempre que temos reuniões, criamos o WhatsApp, grupos de mensageiros, onde as pessoas ainda se comunicam um ano e meio depois, ainda estão em processo de e, na verdade, todos o dizem, mesmo estes são grupos de pessoas que não se encontraram, assim que chega um recém-chegado, em uma rede social, mais Facebook, Messenger e que chega em um grupo onde está em Ágape onde coloca pequenos corações uns nos outros, outros que enviam canções uns aos outros, outros que dizem 3 palavras, olá, adeus, boa noite, sem mais nada. Não há discurso, não há outra troca. As pessoas entram ali, puff. Encontram-se em Ágape, mas instantaneamente. Portanto, a contaminação, a propagação daquilo a que eu chamei a pandemia, está a tornar-se cada vez mais evidente. Isso é que é mágico. Então, claro, há o outro lado. São aqueles que, por razões ou outras, eu não estou falando dos irmãos e irmãs que experimentaram a alegria e que vivem de, como ele a chamou, antes eu a chamei de ainda reticências, porque o hábito da consciência. Mas mesmo para os irmãos, por outro lado, ou irmãs que ainda estão nesta escuridão total, é claro, bem, eles também estão começando a se perguntar. Claro, claro. E é o questionamento bem, também os levará, como alguns de nós, a este consumo, a este fogo de fricção. Como eu disse quando Abba estava falando, neste tipo de evidência, sobre amor, muito simplesmente. E assim, estamos mesmo acordando. Assim, de maneiras diferentes, mas tudo contribui para o mesmo despertar. Então, foi dito novamente, mesmo aqueles que estão na oposição, bem, a oposição vai consumi-los da mesma forma. Não há escolha. E eu gostei muito das palavras finais, vamos ser gentis conosco mesmos. Isto é extremamente importante. Irmã. E pacientes. Sem prevaricação, estando realmente numa forma de honestidade. Nem sequer estou falando de ética ou integridade, mas de honestidade consigo mesmo. E a doçura consigo mesmo e com as circunstâncias da vida favorece agora esta ressurreição e este despertar de que? E está indo muito, muito rápido. Na velocidade a que os eventos entre aspas se espalham no palco do teatro. Agora, eu não acho que ninguém pode ignorá-lo a menos que realmente não olhe para qualquer informação sobre qualquer coisa. Está indo muito, muito rápido. Há um tipo de aceleração que se está tornando cada vez mais clara. Outras coisas. Irmã, posso fazer uma pergunta? Muitas vezes, quando me deito, muitas vezes, tenho uma mudança de ritmo cardíaco, rápido, repentino. Isto é o que chamamos a passagem, como explicamos no momento, a passagem do ritmo do batimento cardíaco para a respiração do coração. O que eu chamei de ritmo de 3 batidas ou 1000 batidas. Efetivamente isso traduz, para aqueles que são sensíveis e que percebem energias e vibrações, a passagem da pessoa para o ágape. Isso é o que acontece quando eu faço o cuidado, quando recebo um e-mail, mal tenho tempo para ler o nome que já está feito, ou seja, eu sinto o que está acontecendo lá. Dura uma fração de segundo e sei que está feito. E além disso, há irmãos e irmãs, eles escrevem o e-mail, não tem tempo para enviar o e-mail e já está feito. Mas eu não fiz nada. É feito por si só. Irmã, não há nada para fazer. Penso que a coisa mais fundamental a compreender sobre tudo isto é que não há nada a fazer. Viver a sua vida da melhor maneira possível e de acordo com o que tem que viver, mas acima de tudo não procurar nada, especialmente agora. Foi dito ontem pelo BD, é o ágape que nos procura. De todas as formas possíveis.
E isso cria, mesmo que haja sofrimento, uma forma de alívio. O problema é que todos nós ainda temos hábitos, como já foi dito, da consciência agora. Já nem sequer são os hábitos repetitivos que fazemos todos os dias sem nos apercebermos. Ou simplesmente, por exemplo, os pequenos demônios de que falamos na época, que induzem o comportamento, agora é diretamente a consciência que é visada, entre aspas. E para a consciência, bem, não há nada que possamos fazer. Além disso, não temos escolha, já se repetiu e repete-se todas as vezes, para aceitar o que existe, a todos os níveis. Quer se trate da nossa doença, do nosso sofrimento, uma vez mais, digo, não significa que não nos devamos tratar, o que eu digo. Eu não disse isso. Eu disse que primeiro há a aceitação, mesmo que depois haja necessidade de uma agulha de acupuntura, um comprimido, um cirurgião ou um médico. Você não tem que ser estúpido, você não tem que ser estúpido lá, eu estou com dor. Ok, eu aceitei, nada está acontecendo. Não. Você aceita primeiro, fundamental e honestamente, e depois cuida disso. Quer dizer, não sei, é óbvio. Você pode rezar na frente do seu carro que não tem gasolina por um século, não é por isso que o tanque vai encher. Você tem que aceitar, apesar de tudo, de jogar o sonho. É jogando ao máximo que ele é revelado. E absolutamente não, na verdade, pela busca, especialmente agora. Se você tem todas as coroas ativas, todas as portas, todas as estrelas, ou se você nunca viveu nada. Não muda nada. O pré-requisito da supraconsciência, mais uma vez, repito, é o que simplesmente foi construído, reconstruído o corpo da eternidade, através da atenção, através da supraconsciência, através da consciência comum para permitir isso. Então não fiques com o que era verdade ontem, isso não significa que não seja verdade hoje. O que era verdade ontem ainda é verdade. Sentimos sempre as portas, as vibrações, as estrelas, as canalizações, enfim, tudo o que queremos, mas também não há necessidade de nos ocuparmos disso. É também o que repito sempre, para atravessar. Significa, não pares nada. A essência da consciência é a de parar, congelar. Nem sequer estamos falando do mental, estou falando da própria consciência. A consciência, bem, é uma doença, mas é também um elemento predador, isto é, vai levar tudo o que se vê, tudo o que se percebe, tudo o que se vive para manter a própria existência. A consciência nunca aceitará desaparecer. A única solução é, de fato, ver o que está antes da consciência. Antes do sonho, antes da forma, como disse Nisargadatta, se você fosse capaz de lembrar como era aos 2 anos de idade, quando ainda não tinha uma individualidade supostamente construída. Quando você que os teus pais te dizem, é assim que te chamam, quando tens 2 ou 3 anos, percebes que és um indivíduo. Mas antes disso, não existe tal coisa. Significa também encontrar o estado inicial, o estado da infância, foi repetido aqui. Mas sim, a mudança que se descreve, seja nas ressonâncias ágape ou mesmo espontaneamente. Você está dirigindo, você é uma pessoa, não é o ser que está dirigindo, então de repente você se sente, como um sobressalto, como uma mudança de ritmo. E isso acontece cada vez mais frequentemente e é isso que nos permite apreciar, precisamente, a diferença quando estamos no personagem e quando já não estamos lá. Quando estás na consciência ou quando estás na consciência ou observador, se preferires. E, bem, este jogo, este indo e vindo, não é absolutamente patológico, mesmo para aqueles que têm visto patologias orgânicas, especialmente nas últimas semanas, tem sido muito sério. E acima de tudo, de fato, como me foi dito, muito entre as mulheres. Muito. Mais do que homens. Isso não significa que não vamos morrer também. Bem, claro, se olharmos para o lado do palco do teatro que tem influências astrológicas particulares, há alinhamentos cósmicos muito particulares. Especialmente com os buracos negros a saírem de todo lado. Essa é a novidade.
no centro da Via Láctea, no Sistema Solar, galáxias que desaparecem assim. Acontece em todo lado. E isso prova ainda mais que o tempo não existe. Por quê? Bem, é muito simples. Quando você vê um buraco negro que reabsorve uma galáxia que está tão distante de tantos anos-luz, então os astrofísicos lhe dirão: nós o vemos hoje, mas isso aconteceu bilhões de anos atrás, ou milhões de anos atrás. Isso não é verdade. Não há tempo, está acontecendo agora mesmo. São todos os tempos e todas as dimensões que se unem. É por isso que todas as naves, mesmo escondidas nas nuvens, todas as dimensões, todas as esferas da vida estão lá para experimentar o evento. Só por isso, porque o próprio acontecimento, quaisquer que sejam as descrições que dele tenhamos tido, quaisquer que tenham sido as dos profetas, é acima de tudo a consumação do amor, que é tudo, não há outras palavras. Nós nos encontramos. Eu diria que, sejam quais forem as circunstâncias das nossas vidas atuais ou dos nossos corpos, já não deve ser um problema. Ou seja, sem querer, muitas vezes isso se sobrepõe. Pode ser sofrimento, quer dizer, nós vemos, nós vivemos, nós somos ágape e ao mesmo tempo há o personagem que está lá com seu sofrimento, sua doença, sua mente e isso faz você sofrer. Como eu disse esta manhã, mas não era humor, era para nos desagradar a todos, verdadeira e concretamente, da nossa consciência. Faz parte da chamada de despertar. Irmã, digamos que a consciência se agarra a algo e consciência, como disse um amigo, há alguns anos atrás, a consciência adere a tudo que está aí. Irmã, isso mesmo. Concordo. É inacreditável. Se é um pensamento, se é o que se vê, se é uma percepção. E o problema hoje é que, o que eu estava explicando há alguns minutos atrás, isto é, apenas antes, carregávamos a consciência para colar sobre as portas, as estrelas, os yogas, para viver as coisas enquanto que agora, temos absolutamente de descolar. Afastem-se disso. E esse é o aprendizado que estamos experimentando. Todos no seu próprio campo. Mesmo as pessoas que estão liberadas, realmente, que estão em ágape podem ter períodos em que verão algo que foi resolvido, que foi compreendido, que foi superado, por exemplo, como culpa. Por quê? Não é um castigo, não é um retrocesso, não é sequer uma resistência. Nem sequer é uma relutância, é apenas a iluminação, como eu disse, que te mostra a confusão que a consciência é. Este objeto que se cola a tudo, que nunca quer morrer e mesmo assim está morrendo, mas fará tudo, até o último momento, como alguns gnous, chifres, para desempenhar seus papéis, muito simplesmente. E os seus papéis não são nem positivos nem negativos, são as suas funções. Esta é a função da consciência. Irmã, muitas vezes, por diversão, eu costumava me colar. E colar. Risos. Irmã, então eu senti que a coisa boa se colava, e colava, só de ver essa ginástica para sentir, bem, quando a consciência se agarra, você nem percebe, agarra. E enquanto que, descolar. Há um movimento, há algo acontecendo e então nos dizem, se eu me colocar, se a consciência não colar mais nada, o que acontece? Sim, mas vemos cada vez mais facilmente, eu acho, para todos, mesmo sem conhecer estas palavras, os momentos em que somos atores, o momento em que somos espectadores e o momento em que somos absolutos. Isto já não é um problema, exceto quando não é totalmente aceito. Assim que há essa aceitação, bem, é verdade que é irritante estar com dor, é irritante pensar. Lembro-me que, em agosto, entre 15 e 30 de agosto, testemunhei o retorno da minha própria mente. Que diabos é que este está fazendo? A sério. E depois, no início, como toda a gente, o que estás fazendo? Você, eu não sei, eu vou meditar, eu vou rezar. Quanto mais eu queria vê-lo desaparecer, mais ele se agarrava a esse idiota. Risos. Mas em algum momento você diz, bem, merda, afinal, ele faz o que quer, e então, como que por milagre, então ele desaparece.
É disso que se trata o sacrifício. Não é nada mais do que isso. Isto é, já não acreditar, não só no que a mente diz, não só no que os nossos sentidos e percepções dizem, mas, acima de tudo, não aderir mais ao significado, colar. Está a deixá-los, a deixar tudo passar. Isto é o que o Bidi chamou ontem, indiferença divina, é isso? Acho que sim. Isso é indiferença divina. Não é egoísmo, pelo contrário, é uma aceitação. Claro, para o olhar externo daquele que está trancado em seu ego e em sua consciência, é uma heresia. É simplesmente uma questão de experimentá-lo para vivê-lo. Irmã, às vezes é tanto, eu falo pelo mental, às vezes é tanto, mesmo que você veja, etc., mas é mais forte, o quê? Nunca. Não, ele é mais forte desde que o valorizes. Irmã, mas é só isso, o que focar então em vez de em. Da mesma forma que Bidi disse ontem, seja indiferente a ele. Vai saltar corda, fazer sexo, dar um passeio na selva e depois desaparece. Mas, de fato, se você tomar isso ouvindo-o, ficando em seu canto, ele vai ficar maior, ele vai crescer. Irmã, é como se estivesse congelado, sabe? Todos sabemos muito bem que, quando temos uma preocupação na cabeça, algo que se transforma num ciclo, num pensamento ou num problema, espontaneamente, há momentos em que saímos e apanhamos algum no ar, como dizemos. Sabe, mas depois, quando voltamos, o problema estava sempre lá, claro. Mas agora vai ser diferente, vai ser profundamente diferente, já é profundamente diferente. E todos nós o vivemos. Em diferentes níveis, pode ser a mente, pode ser o corpo, pode ser o relacionamento, pode ser o marido, a esposa, pode ser uma criança, pode ser qualquer coisa. Mas tudo isto faz parte da inteligência da luz. Lembrai-vos de que não é mais, a não ser as resistências inconscientes ou as resistências dos que se opõem à luz. Mas para nós que vivemos, que já vivemos, seriam apenas fragmentos de ágape ou experiências, irmã. Mas é isso, é o que é ainda mais. Sim, é ainda mais presente, é ainda mais forte, até que você se tente, realmente entrar nessa indiferença divina. Sem ele, não há solução. Se você deixar a mente, nós sabemos que se você se opuser a ela, ela se tornará mais forte, ou sofrerá, é a mesma coisa. Se quiserem lutar contra ela, na verdade, ela vos parecerá mais forte. Por isso, nesse momento, o que falta fazer? Era o que eu estava dizendo. Se é mental, vá pular corda, jogar amarelinha, ir ao cinema. Como qualquer depressivo faz quando está muito deprimido, o que faz bem, ele sai. Ele está melhor, mas quando voltava, estava a cair em depressão. Bem, esse não será mais o caso. Você necessariamente encontrará alívio e se você sentir as energias, bem, você sentirá este salto do coração, como é chamado. A transição da frequência cardíaca para a respiração cardíaca ou então o duplo touro ou a coluna de ascensão, o que quer que seja, há algo que muda lá, o que quer que seja percebido, que deve atrair a sua atenção. Mesmo que não tenhas problemas. Você vê, quando você é o personagem, então com este signo astrológico, com este comportamento, mesmo que tenha sido purificado. Como eu disse, o ego, o personagem, o mental, ele estará lá até o último minuto, e felizmente. Sem isso, você faz como uma Ananda Mohin, você se coloca em uma cadeira, você não se move por 20 anos. Era o trabalho dela. Mas não é a nossa função ou o nosso futuro. Irmã, e quando ele realmente pulsa aqui, por dias é como uma espécie de como se fosse sair. Sim, pode ser muito doloroso, pode pulsar, pode vibrar, pode ser um tremor da caixa torácica, pode ser a triunidade, pode ser vibrações, pode ser um calor terrível. Não importa, não importa. Lembre-se, se hoje sua consciência está focada nisso, quem está lá, realmente lá, bem, o que vai acontecer? Vai piorar.
Mas como em um momento estávamos trabalhando na época da consciência, a consciência é vibração, estávamos montando as vibrações. Hoje, aquele que está apenas na ascensão vibratória, que ainda está identificado com a consciência ele vai sofrer, ele vai levar uma surra. Até que ele aceite. Como eu disse, não é um trocadilho, até ficares enojado com esta doença chamada consciência. Então, é claro, aqueles que não o vivem, que ainda estão em viagens espirituais, sujeitos a arquétipos, sujeitos a crenças, sujeitos a movimentos espirituais ou religiosos, ainda não o vivem. Até que eles entendam. O que não significa desistir, mais uma vez. Podes ir à missa muito bem. Mas já não estás enganado. Você não é mais um membro. Nesse momento, você está realmente livre, internamente, externamente. Vês. Há uma espécie de presença, que foi reiterada anteriormente com aba e ausência ao mesmo tempo, de lucidez que deve existir em relação a isso. Não em relação a trazer a consciência à vibração e à energia, mesmo que a sintamos todas. Quando entramos mais cedo na floresta, todos sentimos que fomos limpos, enxaguados e lavados. Estava claro. Mas não fizemos um filme, não pusemos relógios, não falamos durante uma hora. Era natural. Temos a informação, sentimos-la e depois seguimos em frente. É assim que deve ser para tudo. É assim que estás disponível para cada momento. Sem ele, você só mantém vibrações, energias, memórias que foram extremamente importantes para estabilizar isto, mas que hoje são um peso real, Outra coisa. Irmã, eu queria perguntar por que, quando vou para a cama, então, há o coração que começa a... Enquanto eu estou dormindo na cadeira. E eu vou para a cama e começa a fazer bum, bum, bum. Você não notou quando você está deitado, seu coração e energias são ativados, o fogo sobe de seus pés. Bem, sim, porque estás em repouso, estás imóvel. Claro que até pode interferir com o sono. Às vezes também me acorda. Não vou escapar a tudo isto. Mas com a experiência, com o que é dito, com o que é vivido, estamos gradualmente a habituar-nos a isso. É assim que vais ficar enjoado mesmo com a vibração, mesmo com as canalizações. Risos. Irmãs, nós não dormimos. Sim, está certo. A vibração, é melhor ser consumido na doçura do amor do que ser consumido no fogo da vibração. É mais agradável, especialmente agora. Mesmo que as vibrações dos ex-alunos do AD, a outras dimensões, fossem extremamente importantes. Concordo contigo. Não é o oposto o que estamos experimentando, é uma conclusão. Lembra-te, tudo ao qual nos agarramos, nos agarra. É imparável. Irmã, Jean-Luc, eu me preocupo muito com você. Risos. Se é um amor ágape, não há problema. Agarrar-se a não é estar ligado a. Não é a mesma noção em termos de palavras e do que significa. Está claro. Mas tudo o que é jogado de forma agradável e desagradável. Olha para o Daniel, o que ele encontra, canções que escreveu há 3 anos e que agora são a tua experiência. Dani, foi proposto. Isso é incrível. É o mesmo para todos. Quando vês isso, estás a rir-te do limite. Você diz, mas na verdade, como eu digo e repito, tudo foi escrito. Quer o aceitemos ou não. Nada pode ser mudado sobre o que é e o que não pode ser. Tudo que será, tudo que deve ser, será e tudo o que não deve, nunca será. A partir daí, além da indiferença divina, o que você quer fazer? Irmã, isso mesmo. Este é o exemplo que eu estava a dar há pouco na floresta. Até eu ou tu, há 3 ou 4 anos, teríamos tirado os pêndulos e as antenas de Lecher. Irmão, ó sim. Risos. Teríamos medido, procurado árvores mestras, redes sagradas. Teríamos feito tudo isto. Lá, nós o experimentamos, não havia nada para medir. Sentimos-lo, foi agradável e estava sempre falando sobre outras coisas. Você vê?
Por isso, estamos menos ligados a coisas que antes eram a nossa vida inteira. Jean-Pierre com a sua radiestesia, já que o conheço, com as suas antenas, irmão. Isso mesmo. Risos. Sim, sim. Lá, podemos ver diretamente a transição para outra coisa. Por outras palavras, é esta fluidez que deve estar presente. Não congele nada. É assim que somos atravessados, como atravessamos e como nos tornamos vida. E asseguro-vos e vejo, todos os dias, que estou nas reuniões, já tinha avisado Daniel antes. Vais ver, vai ser muito fluido. E é sempre assim. É claro que ele providenciou um emprego, que tinha de vir, que tinha de estar lá. Mas assim que o objetivo é claro, tudo se torna claro. O mesmo se aplica à fundação, que está atualmente a ser criada. O que era suposto ser varrido, foi varrido para dar lugar ao que é fluido. Bem, não precisamos de lutar, não precisamos de pôr os punhos em cima da mesa. É feito por si só. A sério. Se aceitares isso, só podes vivê-lo. Mais uma vez, é uma questão de experiência e vivência. Desde que ponhas a compreensão à frente da experiência, bem, não a vais experimentar. Aceite para ver se esta experiência é possível e então você vai entender. E vai ficar mais forte a cada dia que passa. E você estará numa fluidez mesmo que haja momentos viciados como em qualquer ser humano. Mas será cada vez mais seguro. Haverá um tipo de fé absoluta porque ela será manifestada. Não será a fé daquele que está em sua cabeça, que espera por um paraíso ou qualquer outro amanhã. Isto é o paraíso, é aqui, não é no outro mundo. Ou no inferno, é assim tão simples. Irmã. Agora é um paraíso, mas antes não era paraíso, hein? Portanto, depende do ponto de vista. O que está acontecendo na Terra é um inferno agora mesmo. Irmã. Sim, bem, é isso mesmo. É muito mais real. E quando digo que não tem bem nem mal, estou perfeitamente consciente de que, neste mundo, o que está em jogo é horrível. Irmã. Sim. Você vê? E quando vejo algumas notícias, porque gosto de seguir as notícias a todos os níveis, mesmo que não esteja colado a elas como dizem, mas é verdade que há momentos em que se vê o que está acontecendo a nível das pessoas, a nível dos países, não há um aperto no coração, mas ainda há um tipo de náusea mesmo que se saiba que é uma cena de teatro, porque é realmente uma náusea. E é assim que é, quando se fica enjoado quando se sai do teatro, não se quer ficar. É o mesmo aqui também. Irmã, eu não tenho vontade de olhar. Risos. Claro, se fores frágil, não olhes. Alguns deles são e eu consigo ver isso. Tenho irmãos e irmãs ou amigos que conheço há muito tempo, que estão imersos 20 horas por dia nesta beatitude e que certamente não querem ouvir, mesmo que a vejam, porque mantiveram uma espécie de hipersensibilidade aos acontecimentos e, se olhassem para ela, ficariam degradados. Porque é muito difícil, de fato. Mas ao mesmo tempo, e tem sido dito e dito muito antes deste período da anomalia primária desde o ano passado, tem sido dito por anos mesmo por Pepper e Oma, no início do casamento celestial. Ele disse: você verá um momento em que haverá tal caos e, paradoxalmente, você estará cada vez mais na alegria. Portanto, aceitemos também o caos. Resiliência, nas técnicas que ensinamos até hoje e na física quântica, no marketing e bem, ensinamos-lhes isso. Nós ensinamos-lhes a mesma coisa. Não vale a pena fazer planos para o cometa, planos para o futuro. A solução está no presente, mesmo para eles. Então, não importa como digamos, vou fazer o meu orçamento provisório, tenho de apresentar um plano de negócios. Não vais conseguir a solução assim. Seja o primeiro no momento presente e depois, tudo será feito por si mesmo. E é assim que deve ser, isto é, quanto mais você está na aceitação, no sacrifício, você o chama como quiser. Acolhimento, sacrifício, ressurreição. Quanto mais você aceita, mais fluido ele se torna. Quanto mais te opuseres a qualquer coisa, mais difícil vai ser.
É assim que já não somos a nossa vida, mas somos realmente a vida. A todos os níveis, qualquer que seja a nossa profissão. Há osteopatas, por exemplo, há cada vez mais quem aprendeu, quem sabe tudo e de repente, percebem que suas mãos saem sozinhos e fazem o que querem. Já não precisam de liderar nada. Isto não significa que se tenham esquecido da técnica ou que a negligenciem, mas a inteligência da luz passa pelas suas mãos. E tudo. Não estou falando de energia, estou falando da inteligência da luz. Ou seja, as partículas adamantinas que lá estão, muito simplesmente que muitas pessoas veem à noite, de manhã, quando acordam, à noite, porque as condições de iluminação e você está numa posição de deitada, tem o privilégio de vê-la, bem, como as presenças, como tudo o resto. Irmão, alguém quer fazer uma pergunta? Irmã, sim. Risos. Irmã, quando fizemos a rede de ressonância ágape? Sim. Irmã, você usou o código dos geneticistas? Sim. Um pouco, sim. Irmã, e podemos fazê-lo quando temos alguma coisa? Sim, claro. Oh, sim. Antes eu era como você, quando eu estava fazendo as ressonâncias, no ano passado. Você se lembra para aqueles que tinha compromissos diretos onde eu saia do meu corpo, eu marquei compromissos em tal e tal hora e tinha que estar deitado. Eu estava deitado, eu cruzei minhas pernas, eu tinha minhas mãos assim, mãos juntas no coração. Depois disso, estendi meus braços completamente quietos, respirei, esperei pela respiração do coração, saí em consciência nua ou entrei porque não estava nem fora nem dentro. Por isso não sei onde acontece antes de o experimentar. Agora, já viste, é cada vez mais automático. Mas lá estávamos nós, ontem como grupo, eu às vezes pronuncio estes nomes. Às vezes penso noutra coisa. Por exemplo, tive algumas preocupações durante o dia. Eu não estou totalmente disponível e alinhado, bem, é muito simples, eu coloco minhas mãos assim, eu faço isso ágape, 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 faame, faame, faame. E aí está. Quando não tive tempo para ler os e-mails ou quando tive muito que fazer durante o dia. Sim, claro, podes ajudar-te com isso. Não há risco. Não faças disso um ritual, claro. Não faças disso algo que seja repetitivo. Mas se precisar dele quando fizer, use-o. É tão simples quanto isso. É como se, como eu disse ontem, não houvesse regras para põe. De qualquer forma, você vai ver para aqueles que são terapeutas, que tem um monte de pessoas disponíveis para fazer isso. Coloca as pessoas numa posição tão boa que já não se pode passar sem ela. Risos. Também não faças disso um ritual. Não faça dele um protocolo como no sentido estrito ou regras como yoga que vamos repetir vezes sem conta. Tem de ser muito fluido. Ontem, não decidi, apenas aconteceu. Irmãs, sim. Bem, estas são as palavras que surgiram porque tive a impressão de que me ajudariam a estabilizar o grupo também neste acolhimento. Mas lembra-te de Cristo, certamente falado na história, quando ele andou pela rua e disse: "Quem me tocou?" Porque a mulher que estava sangrando foi curada. É o mesmo quando as pessoas me dizem: "Tive tempo para escrever o teu nome", ou "penso em ti e estou curado." Mas eu digo-lhes: mas eu não tive nada a ver com isso. É o que se passa entre nós que está agindo. Não posso ficar com os louros por isso. Isso seria uma loucura para mim. É a inteligência da luz. Não é Jean-Luc Ayot ou mesmo Abba. É a inteligência da luz. Isso é tudo. E quanto mais você é, mais você vê a realidade, a verdade dela, mais, é claro, você vai adotar este comportamento como o mais fácil. O que foi então o chamado de fluidez da unidade, mas a um nível que já não tem nada a ver com isso. As graças chovem. Vejo que, nas reuniões que tivemos anteriormente com as pessoas que coloquei na rotação 3900 para um propósito específico, isso acontece por si só. Não preciso de pensar. E quanto mais você estiver nesta espontaneidade, até mesmo intelectual, até mesmo em relação a uma profissão X ou Y, mais será feito.
Mas se não tentar, como vai verificar se é verdade? Novamente, como sempre dizem, não é para acreditar, é para ser verificado por si mesmo. E quando nos dizem há meses que é suficiente aceitar, é assim que funciona. E na neurociência, se eu tivesse que lhe explicar com redes neurais, o cérebro reptiliano, os centros da individualidade, os núcleos tálamos e tudo, eles têm a mesma explicação. É o que Nassim Haramein diz. O universo é feito de alegria. Isso é tudo. Não te preocupes com o resto. Ele foi lá através da observação, da compreensão intelectual. Vamos lá por experiência própria. Agora é muito mais direto. E se você tem essa confiança, essa fé, não em você, não em um Deus externo, mas em, chame-lhe ágape ou a inteligência da luz, você só pode ver os mesmos efeitos. Não pode ser de outra forma. Irmã Jean-Luc, às vezes temos essa fé, etc., e quando ela começou e salta para lá, um nível, você vê? Irmã, como se estivesse saindo, como se, sim. Irmã. Então, que não vivíamos, então temos. Sim, sim. Mas isto. Irmã. Para ter esta aceitação, quando nos dizem, mas esse é o jogo, como eu digo, mas sem sorrir, é para que fiques enojado com a ideia de seres uma consciência ou uma pessoa, uma história ou uma origem estelar ou uma linha estelar. É quando estás livre. Aceita ser nada e serás tudo. Há uma frase que publiquei ontem de Jean Klein, alguém que nunca conheci, de quem gosto muito porque ele falou do absoluto mesmo que não tivesse essa língua antes do Bidin, nos anos 50, um francês, ninguém percebeu na altura. Ele tinha amigos que o seguiam fisicamente e o conheciam. Ninguém podia entender e mesmo assim ele vivia isso. Então, aceite isso, aceite que não há nada que você possa fazer a respeito, ou seja, entregue suas armas. Não significa cometer suicídio, significa, não estou procurando mais, não estou fazendo nada. A indiferença divina onde eu desvio minha própria mente, vá comer bolos, fazer amor, vá se ocupar de não sei o que você necessariamente sairá disso hoje. Mas se te concentrares mesmo no teu próprio coração, costumava ser no umbigo, bem, vais ficar doente. Porque ainda significa que há algures acreditas na cena do teatro. Este mundo é um sonho. Já passei por isso. Eu realmente o experimentei, quer dizer, não é uma projeção, não é uma concepção. Eu experimentei isso deixando meu corpo em consciência nua mesmo pelo meu corpo eterno por meses no ano passado. Verifiquei de todos os lados. Aceita isto também, não acredites em mim, mesmo que não o vivas. Aceite que tudo isso é um sonho, como quando você sonha à noite. E à noite, sabemos muito bem que há sonhos em que temos consciência de que estamos sonhando. Podemos até mudar o curso dos sonhos. É o mesmo para essa vida. Está só a sonhar. Estamos todos num sonho e não há ninguém lá. Então, já isto, aceitem-no mesmo que não seja verificável de momento, mas notarão que clareará as coisas muito rapidamente. Isso também foi dito pelo próprio Oma. Já não é tempo de resolver o sofrimento, de procurar explicações. Já nem é como eu digo, pode ser reticência, pode ser resistência, pode ser hábitos. Mas é sobretudo a doença da consciência que é revelada. E enquanto quiser ingerir com consciência, com vibração, com o próprio fogo do coração, bem, ele irá resistir. Porque o problema aqui não é o mesmo. Já não é a face entre o efêmero e o eterno, já não é a travessia. É a libertação deste efêmero. Isto é o que chamamos de acordar, como quando acordas de manhã. Quer você tenha tido um pesadelo ou um sonho e que o persegue com sua intensidade durante o dia, bem você sabe perfeitamente que é um sonho, mesmo que seja vivido com muita força. Considere o mesmo para tudo sobre esta vida aqui. E é mesmo isso que é. Eu vivi-o indo para o cinturão de Valen. Todos estes arquétipos, todos estes deuses, todas estas deusas, todas estas mais prestigiadas foram derivadas sem exceção. Foram todos recuperados.
Então, assim que você se conecta com um desses seres que foram guias para chegarmos lá, hoje se torna um obstáculo. Tens de ser autônomo. Isto é, não depender de nada nem de ninguém, o que não significa não se encontrar nem ficar no próprio canto, mas viver espontaneamente. Estes são exemplos que dei há pouco com Jean-Claude. Por isso, sim, sentimos as energias, é ótimo. Depois passamos para outra coisa. Não precisamos de os verificar, de os medir. Sentimos, atravessamos, continuamos. Irmã, então o que passa através de nós não deve ser colocado no coração como de costume. Não, agora até para te dizer. Eu coloquei-me no teu coração, a tua mente te dirá, pare com as tuas tretas. Risos. Irmã. Ao coração, quer dizer. Precisamos de nos concentrar mais. Não, porque vais aumentar a vibração. Antes nos disseram, põe-te no coração do coração, Pepper, Oma, ele disse, bate no teu peito. Irmão, sim. Isso é absolutamente verdade. Irmã, antes dizíamos esteja no coração do coração, sim. Irmã, não há intenção. Mas já não é isso. O coração do coração já não é apenas um lugar, é o lugar de extinção da consciência. Isso foi o que Nisargadatta disse. Fique calmo, fique no limite do tempo e do espaço e já chega. É exatamente o que te estou dizendo hoje, porque é assim que funciona. Não pode funcionar como costumava funcionar. Isto já não é possível. Estamos na fase de extinção do sonho da consciência, do mito, como eu chamo, da criação. E quando eu disse depois de Bidin, como ele já disse em 2012, que a espiritualidade é uma farsa, e é uma farsa total. Porque precisamente todos os grandes seres de amor que passaram por esta terra, sejam eles sufis, muçulmanos, judeus, árabes, budistas, foram todos desviados uma vez mortos. Foi recuperado pelas forças arcônticas. Foi o que eu vi no cinturão de Valen, foi o que queimei quando fui lá com as letras de fogo Aba, porque Aba não é uma forma, mesmo que esteja em todas as formas. É anterior à forma, anterior ao sonho, e não havia outra solução. Além disso, todos os eventos começaram a acontecer naquele momento e foi, agora físico. Então, a indiferença divina, mais uma vez, mesmo que de fora digamos que você tem um ego, está louco ou está doente, isso é um absurdo. Não. Ser livre, livre de tudo. Isso não significa de não mais ir a reuniões X ou Y, não mais ir a lugares de culto, mas você vai constatar a liberdade. Eu tenho alguém muito próximo da minha família, por exemplo, que estava de passagem, foi salva indo para a sinagoga e vivia o fogo do coração e cada vez que ia à sinagoga ficava cada vez pior. Então, no início ela disse, eu não vou mais. Agora que ela aqueceu, ela pode ir, já não importa mais para ela. Ela vai para o aspecto social, para os amigos que conhece há muito tempo, mas não é mais impactada. E é o mesmo para todos. Assim, o sacrifício, o abandono à luz, a indiferença divina, é sempre a mesma coisa. Irmã, mas se estamos no coração do coração, mas já não é um lugar e a intenção já não é a mesma. Sim. Irmã, então, você não faz nada. Irmã, está bem. É por isso que você atravessa. Irmã, porque ainda estou no coração do coração, focando aqui. Sim, mas sim. Eu também consigo senti-lo. Mas posso sentir todas as estruturas, as portas, já nem sei como se chamam. Sinto a toda hora. Irmã, mas eu não paro por aí. Isto é, eu nunca mais vou carregar a minha consciência nisso hoje. Especialmente não. Sem isso, como você quer ser consumido? A consciência fará tudo porque a supraconsciência, tal como descrita por Sri Aurobindo, o incrível fogo de amor que Gema Galgani, Teresa, tantos seres que o experimentaram, está descrito. Na altura, sim, isso foi suficiente. Hoje não. Não é apenas uma ascensão como tem sido descrita há anos. Este é o fim do sonho da criação. E quando digo isso, não estou exagerando.
E ainda há alguns que continuam a dar voltas, a falar de uma nova terra mesmo entre irmãos e irmãs próximos que, no entanto, vivem o fogo do coração. Eles não estão no presente. Se estar mesmo no presente, nada disto existe. Isto são apenas projeções. Já os experimentamos. O problema é que mesmo pessoas como Bernard de Montreal, que tinha anunciado a minha chegada, eu nem sabia quem era o homem, disse. E ele também estava falando sobre a sexta raça raiz, porque estava convencido de que era linear, de que era uma evolução. Isso não é verdade. Não há evolução ou involução. Há uma reentrada profunda no sonho que termina no pesadelo que permite despertar. É tão simples quanto isso. Irmã, isto, sobre os arquétipos. Aí tens. Hoje, não te interesses. Interesse-se pela sua vida, pela sua horta, pelo seu marido, pela sua mulher, viva o mais simples e humanamente possível. A propósito, estamos de acordo. Eu prometo-lhe que você tem uma chance melhor de ser livre, vivendo o que a vida lhe faz viver em todos os níveis. Irmã, vibrações que vieram ao meu templo, foi porque eu as focalizei demais. Porque a tua consciência está nisso, só isso. É tudo o que há para fazer. Humildade, simplicidade, é realmente ser humilde e simples, ou seja, comer juntos enquanto comemos, os prazeres que levamos para ir e fazer esta refeição ao meio-dia, o problema quando eles chegam. Mas não misture mais energias, vibrações e espiritualidade com isso. E serás livre. Além disso, há irmãos e irmãs, você estava falando sobre isso, você vivenciava todas aquelas vibrações e agora não há mais nada. Abençoado. Não tentes trazê-los de volta. Irmã. É a angústia, Jean-Luc, bem, para mim, é a angústia aqui. Sim, a angústia do vazio, a angústia da morte, a angústia. Mas quem tem medo da morte? Consciência. Tu não és a consciência. Muitos irmãos e irmãs ainda estão identificados com a consciência ou supraconsciência, mesmo depois de terem experimentado tudo o que foi experimentado com as outras dimensões, as vibrações, as portas, os yogas, ainda estão no sonho da consciência. Eles não viram que não são a consciência. Não importa quantas vezes o digo, as canalizações têm o dito há meses. Bem, não, continua. O que queres que eu faça? Até que o aceitem, não poderão vivê-lo. Já nem sequer é resistência e são cada vez menos os hábitos como era o caso, os hábitos que se desintegram que tínhamos para todos, no nosso caráter, no nosso temperamento, nos signos astrológicos. É só isso. Isto é, em algum lugar, você ainda está sujeito à sua consciência ou à sua supraconsciência e você acredita que você é consciência. Tu não és nada dessa consciência. Irmã, mas sempre teremos até o fim, de qualquer maneira. HMM? Irmã, a consciência sempre existirá até o fim. Não. Nunca, 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 nunca. Leia o Dr. Eben Alexander, o neurocientista que viveu o absoluto. Leia Nisargadatta novamente quando ele estava encarnado. Leia novamente os testemunhos de irmãos e irmãs que vivem o absoluto. A consciência é um embuste, uma doença total. Irmã, ela estará sempre no corpo, mas, que corpo? Rindo. Mas não existe tal corpo. É um holograma. Como as pessoas que você encontra quando você faz uma EQM, experiência de quase morte, você vê os membros mais jovens da família, Cristo, Buda, Maria, Maomé, que lhe dizem, mas não, você tem que voltar. Isso é treta. Não existe tal coisa. Então, podes ver através das tuas palavras que ainda acreditas nisso. Bem, sim. Mas está na hora de aceitar, não estou a pedir-lhe que acredite em mim. Aceita-o, vais experimentá-lo instantaneamente. É tão simples quanto isso. Não tenho maneira de te convencer. Teria sido no ano passado, eu a levaria para o outro lado. Como eu viajei com muitas pessoas, tirando-as de seus corpos e levando-as nuas em consciência, mas isso está fora de questão para fazê-lo novamente.
Porque era um consumo de energia que não tinha razão de ser, já que tudo está dentro. Não vale a pena sair e vivê-la. Então, todos aqueles que hoje sentem que não podem ter sucesso, entre as pessoas que estão, entre aspas, interessadas na espiritualidade em qualquer nível, na energia, na espiritualidade, no que lemos, no que acreditamos, no que pensamos, portanto, no sutil se quisermos ter um sentido muito amplo. Para de acreditar nisso. Se queres ser livre, tens de te livrar de tudo isto, mas sem te opores. Se você disser, eu não quero mais sentir as vibrações. Podes crer, vais senti-los ainda mais. Não, seja indiferente, a sério. Indiferença, disponibilidade, irmã, e sem vontade. Sem nenhuma vontade. Sem nenhuma vontade. Quando dizemos que sim, quando eu digo que já não sou a minha vida, mas que sou a vida, isso necessariamente não envolve vontade. E está claro pela tua experiência que tudo é feito sem ti. Irmã, sim, é verdade. Eu não decido nada. Sim, eu é que decido o que vou escolher como prato no restaurante. Risos. E novamente, até o limite, nem mesmo. E todos os acontecimentos que acontecem, os encontros, os acontecimentos agradáveis, desagradáveis, são feitos sem mim. Nesse momento, mas você não pode saber o quão leve você é para experimentar isso. Foi o que Jean Klein disse há 70 anos, antes do meio-dia. Vou encontrá-lo para ti porque é tão forte o que ele escreveu, 2 frases. Eu tenho que voltar um pouco, se funcionar na internet. Bem, não quer. Oh, mas está fechado, não. Mas está em todos os países do mundo. Irmã, oh, bem. Não é só aqui. As coisas estão acontecendo. Bem, conto-te mais tarde. Risos. 6:45. Está na hora de pôr a mesa para nós comermos. Muito obrigado. Até logo, não, estamos juntos. Apoteoses Live. Transcrição do áudio. Equipe Ágape. Tradução: Alberto César Freitas.